Amém? A vida de Paulo é um exemplo claro das palavras de Jesus. Em Mateus 10:39 fala sobre isso. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. Então, Paulo, ele dedicou a vida dele para que o reino de Deus fosse expandido, para que o reino de Deus fosse proclamado pelos quatro ventos do mundo conhecido. E ele não ficou só falando e pregando o evangelho. Onde ele ia, ele começava a anunciar o reino de Deus. Daqui ali ele estava discipulando pessoas, batizando pessoas, implementando igrejas, fortalecendo aquelas pessoas para poder ir para outro lugar. Então ele permanecia em cada lugar um tempo, um ano e meio, o que for o tempo necessário para implementar, fazer discípulos e ir para outro lugar. Então Paulo realmente foi uma pessoa que dedicou a vida dele. Ele não quis ser rico, não quis ser famoso, não quis ganhar tesouros nessa vida, mas ele sabia que o tesouro dele estava no céu. Amém? E eu não vejo a hora de conhecer Paulo, estar no céu e conhecer ele. E falar assim, glória a Deus pela sua vida. O que você está fazendo da sua vida? Ela já foi verdadeiramente entregue ao Senhor Jesus? Então, eu estava conversando com meu marido, antes de iniciar a aula, falando de como o nosso evangelho foi torcido, o nosso evangelho foi deturpado, o nosso evangelho foi realmente mudado ao longo das décadas, através do tempo, ele foi trocado. Antes se falava sobre salvação o tempo todo. As igrejas se falavam sobre salvação. Eu vim de uma época que eu me converti há mais de 30 anos. O pastor, mesmo sendo tradicional, todo culto ele falava de entregar a vida a Jesus, receber a Jesus como Senhor e Salvador, que Jesus é que transformava a vida das pessoas, que não era religião, mas era Jesus Cristo. E fazia apelo. E na frente sempre ia 5, 6, todo domingo. E isso acontecia de forma natural, não era nada provocado, não tinha aqueles músicos, né? Não tinha aqueles músicos que ficavam tocando para fazer um clima, para a pessoa receber Jesus como Salvador, ou uma musiquinha de fundo, não. O pastor fazia apelo, eu era adolescente, todo domingo ele fazia apelo para quem queria receber Jesus como Salvador. Todo domingo o Espírito Santo enviava pessoas para aquela igreja, que não tinham Jesus, e aquelas pessoas ouviam de Jesus, e ali aquelas pessoas podiam tomar uma decisão por Cristo. Então, hoje não se faz mais isso. Hoje as pessoas vão para a igreja para um conforto emocional, né? Para as pessoas terem um conforto. Então elas vão, ai que linda a música, ai que lindas as palavras do pastor, ai eu preciso de uma bênção, eu preciso de algo, eu preciso de uma bênção no meu casamento, na minha vida financeira, com os meus filhos, então eu vou para a igreja. E ali eles começam a ouvir. Daqui a pouco eles estão imitando as pessoas, dando glória a Deus, aleluia, cantando as músicas, e aí tá dando a paz ao Senhor, para a paz ao Senhor, se batizam, mas nunca receberam Jesus como Senhor e Salvador. Então, a gente realmente precisa fazer uma retrospectiva na nossa vida, antes de a gente pedir para o Senhor nos transformar, se realmente a gente recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. Jesus, ele precisa fazer uma divisão na nossa vida, antes de Cristo e depois de Cristo. Como Jesus dividiu a história do ser humano, da humanidade, ele precisa dividir a nossa história ao meio. Então, a gente precisa realmente entender. Glória a Deus, né? Caiu de novo. Só minha aula caiu 2 vezes, meu marido não caiu. A gente precisa entender se realmente nós recebemos a Jesus como Salvador. Se a nossa vida foi entregue a Jesus. Precisamos dividir a nossa história no meio. Antes de Cristo e depois de Cristo. Pedir para Jesus mudar e dividir a nossa história de vida. Então, antes de Cristo, eu era daquele jeito. Depois que eu vim para Cristo, a minha vida foi transformada de dentro para fora. Não as roupas, não o externo apenas,
mas o interior foi mudado. Então, quando Jesus entra na vida de qualquer ser humano, a vida dele precisa ser totalmente transformada. E não assim virar santo de uma hora para outra, não é isso. Mas coisas que a pessoa praticava erradas, coisas que a pessoa fazia, ela para de fazer. Não porque a religião está impondo, não. Porque o Espírito Santo está falando é errado, isso não se faz, isso não está conforme a palavra, isso porque você pratica não está certo. E aí nós vamos sendo transformados pelo Espírito Santo de Deus, como aconteceu com Paulo. Amém? E a Carol comentou, é verdade, nosso evangelho mudou muito, né? Realmente, nosso evangelho mudou bastante e precisamos resgatar. E tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro está sendo um resgate de Deus. As igrejas pararam de funcionar, os cristãos pararam em suas casas para refletir sobre a sua vida. As pessoas estão parando para ter tempo com Deus, parando para orar, parando para ler a Bíblia. Coisas que elas não faziam porque a vida era tão corrida. Elas corriam, iam estudar, iam trabalhar, iam fazer isso, iam fazer aquilo, que elas não paravam para falar com Deus. Os cristãos não paravam para orar. Ah, eu tenho que ir para o culto, eu tenho que ir para a atividade da minha igreja, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Como é que o Espírito Santo vai transformar a vida de alguém dessa forma? Então Deus parou todo mundo na face da terra, cristãos e não cristãos, para que todos olhem para Cristo e comecem a olhar para Deus e falar: Senhor, eu quero ter um relacionamento pessoal contigo. Amém? E é o que Paulo tinha. Agora vamos para outro personagem, Moisés. Moisés, ele é o melancólico. Melancólico, as pessoas não gostam muito do nome melancólico, porque conota tristeza. Uma pessoa triste, né? Uma pessoa melancólica parece que é uma pessoa triste. Mas não era o que acontecia com Moisés, porque Moisés foi uma pessoa transformada por Deus. Vamos saber o que realmente é um melancólico. Vamos lá. Primeira característica do melancólico, ele é uma pessoa talentosa. Então, tudo que o melancólico faz, ele faz de forma muito, muito assim, detalhista, uma forma assim, muito, sabe, direitinho, de uma maneira bem abençoada. Então, o melancólico é uma pessoa muito talentosa. Então, ele dá para as artes, para música, pintura, coisas manuais. Então, o melancólico, ele vai para essa área. Estevão nos informa em Atos 7:22 que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Então, Moisés, ele foi educado na ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Então, ele era uma pessoa talentosa. Então, ele não era uma pessoa que fazia as coisas de qualquer jeito. Era uma pessoa que fazia as coisas assim, de forma meticulosa. E a Carol já está se identificando como melancólica aqui. Vamos ver até o final se você fala que é você mesma. Ele é intelectual destacado no Antigo Testamento. Então, ele foi um intelectual que se destacou no Antigo Testamento. Uma pessoa que era muito inteligente, uma pessoa que escreveu as leis todas. Então, ele escreveu Gênesis, ele escreveu os primeiros livros, foram Moisés que escreveu da palavra de Deus. Então, realmente, ele foi usado para estar colocando para nós, né, toda a parte do Antigo Testamento de início. Olha o trabalho. Então, era uma pessoa que realmente era dedicada. O melancólico é uma pessoa que se dedica ao que faz. Ele transmitiu de forma brilhante a advertência de Deus ao obstinado rei egípcio, sem demonstrar qualquer emoção. Então, o melancólico, ele não fica sendo uma pessoa muito emotiva. Ele é uma pessoa que é objetiva, prática, e ele se esmera naquilo que ele faz. Mas ele não fica, né, chorando, ou tipo assim, muito emocionado com as coisas que ele faz. Não, ele é uma pessoa talentosa. E ele faz as coisas de maneira prática.
A habilidade de Moisés em conduzir 3 milhões de pessoas através do deserto, controlando-as como juiz, profeta e mediador em relação a Deus. Isso está em Êxodo 14:40. Então, por ele ser melancólico e por ser uma pessoa que realmente fazia tudo de forma bem, assim, da melhor maneira possível, da melhor forma possível, ele conseguiu conduzir 3 milhões de pessoas. Imagina, gente, eu só de pensar nisso eu vou pirar, né? Porque eu só de pensar em conduzir 1.000 para qualquer lugar. Quando eu faço, eu tive sempre muita mania de fazer retiros, excursões com o meu grupo da capelania. E eu ficava muito tensa e nervosa em conduzir 15, 30, 40 pessoas para qualquer lugar. Era uma tensão, era um nervosismo, era uma coisa assim louca. E eu ficava muito tensa porque não é do meu temperamento. Então eu não sei, né? Tipo dividir tudo e pensar nos detalhes, e pensar nisso, pensar naquilo, e administrar cada coisa. Eu não tenho essa habilidade. Mas Moisés teve. Então Moisés conduziu 3 milhões de pessoas e foi juiz, e foi profeta, e foi mediador entre o povo e Deus, porque ele fazia tudo da melhor forma possível, da melhor maneira possível para agradar a Deus. Então esse é o temperamento de uma pessoa melancólica, que quer fazer o melhor, quer agradar, quer fazer as coisas da melhor forma possível, e Deus usa o temperamento melancólico para a honra e glória do Senhor. Abnegado. O que será isso, né? Uma pessoa abnegada. Hebreus 11, 24 a 27. Vamos estar lendo lá? Em Hebreus, abra sua Bíblia aí e leia comigo em Hebreus, capítulo 11, de 24 a 27, que é justamente o capítulo que fala sobre os heróis da fé. Então, Moisés está entre os heróis da galeria da fé. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter a alegria do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então, Moisés, ao contrário de muitos filmes que falam sobre Moisés, que fala sobre o príncipe do Egito, e fala sobre ele como uma pessoa que estava ali e o tempo todo ali com o pessoal do palácio, e sendo aquele guerreiro, aquela coisa outra, e uma pessoa... Não, ele era uma pessoa que sabia as suas origens, sabia de onde vem, conforme está aqui em Hebreus, e ele não quis se chamar nem filho do rei, porque ele sabia de onde ele vinha. Então, o melancólico é uma pessoa abnegada, uma pessoa que sabe as suas raízes, a sua origem, e é uma pessoa que realmente sabe entender o que Deus quer para a vida dele quando ele é alcançado pelo Senhor. Então, ele acaba rejeitando o que é mal de uma forma assim mais forte, e ele realmente se separa. Então, ele quer agradar a Deus, quer agradar ao Senhor, quer agradar a Deus de uma forma assim tremenda, por causa do temperamento dele, de querer as coisas muito corretas. Então ele acabou não querendo ser chamado filho do rei, não querer se envolver com o pecado que corria solto pelo palácio do Egito, mas ele acabou acontecendo aquilo de ele matar um servo e fugiu e foi embora Quer dizer, porque ele não queria ser chamado filho do rei, então ele não queria, privilégios. E ele foi embora, porque ele podia até ser perdoado. Afinal, se ele era o filho do rei, ele podia receber o perdão. Ele podia ter sido chamado filho do rei. Ele podia ter vivido como egípcio. Mas não, ele sabia que era hebreu e ficou querendo ser chamado como hebreu. E mesmo tendo sido adotado pela princesa, ele continuou sabendo da sua origem. Então,
ele tem facilidade em dedicar-se a causas que exigem sacrifícios. Então, ele se dedica a essas causas, ele abraça essas causas, ele quer ajudar o próximo, ele quer ajudar as pessoas. Então, quando Deus começa a usar o melancólico, ele começa a ajudar muita gente, ele quer ajudar, ele quer socorrer um, quer socorrer outro, se puder, fazer as coisas que abraçar o mundo. E é por isso que ele liderou uma nação tão grande, né? Deus usou ele de maneira poderosa. Mais facilidade em não se deixar iludir pelas recompensas vazias e falsas que o mundo oferece e avaliar corretamente as coisas eternas. Então, ele tinha essa facilidade em não se deixar iludir. Então, o melancólico, ele é uma pessoa que é muito analítica. Ele analisa tudo e vê, peraí, nem tudo que reluz é ouro. Porque lá não tá parecendo assim que é aquela coisa maravilhosa como eu acho que é. Então, ele é muito analítico, ele analisa as coisas, ele faz uma análise antes de entrar de cabeça. O melancólico não entra de cabeça em nada, gente. Ele não se atira. Ele não se atira, não vai indo e não vai com a galera. Ele analisa as coisas antes de fazer. Então, ele vai dando passos devagar, né? Passos bem devagar. Então, ele não vai... Não, peraí, eu vou ver se dá para ir, se dá para fazer, se dá para ver, se dá para realmente ir por esse caminho, se esse caminho é seguro, se esse caminho é correto. Ele não se joga. Ele não se ilude com promessas falsas. Então, Deus usa o melancólico dessa forma. O melancólico, ele não vai assim... Não, vamos lá, que legal, vamos lá, que é bom. Não, peraí. Eu vou ver se é legal, se é bom para minha vida. Vou orar a Deus. Vou falar com o Senhor antes de aceitar essa proposta, antes de fazer qualquer coisa, eu vou orar a Deus. Então, o melancólico tem isso. De falar com Deus, de pedir direção para Deus. Quando é uma pessoa que deixa o Espírito Santo transformar ele. Amém? Mais facilidade em servir a Cristo Jesus e aguardar o seu muito bem servo bom e fiel. Então, ele tem essa facilidade em ser servo, em servir a Cristo. Ele não se importa em querer começar por cima, ser top. Eu vou ser top, eu vou aparecer. Eu não quero aquilo lá, não. Eu vou ser top, não. Então, ele tem uma facilidade grande em servir. Quando ele se deixa transformar por Cristo. Né? Quando o Espírito Santo vem sobre a vida dele, ele se torna uma pessoa muito serva, que quer abençoar as vidas, que quer ajudar as vidas, que quer socorrer as pessoas e que se compadece. Além do galardão que não desvanece, reservado no céu para vós. Então, ele sabe que tem um galardão. Né? Como o colérico também sabe, o melancólico também sabe. Quando nós somos transformados por Deus, o Senhor vai falando aos nossos corações e vai falando que nós temos aquele galardão que está no céu. Qual o cuidado que o melancólico deve ter com essa característica? Quando é uma pessoa que é muito serva. Sabe qual o cuidado que o melancólico deve ter? Porque quando você se torna muito servo demais, você também cai em algo que não é bom. Vamos ver isso. O serviço e o sacrifício não pode ser depreciado de forma alguma, mas a pessoa melancólica deve examinar suas decisões, suas verdadeiras motivações quanto a esse assunto para averiguar se elas estão sendo realmente dirigidas por Deus e não motivadas por interesses egoístas. Então, a pessoa que é melancólica, ela acaba sendo usada por outros. Então, as pessoas acabam sendo serva demais, fazendo coisas demais, porque além de ele ser uma pessoa perfeccionista, que gosta de fazer tudo corretamente, ele acaba sendo uma pessoa que os outros se aproveitam disso. Acaba se aproveitando da pessoa que tem esse temperamento. Porque ele é uma pessoa que gosta de servir, que gosta de ajudar, que gosta de estar sempre pronto para servir, para ser usado. Né? Tá aqui, quiser me ajuda. Então, ele vai fazendo as coisas de uma forma muito correta, muito certinha. E aí vem os que são de outros temperamentos e pessoas que são sabichonas,
acabam se aproveitando e ainda usando Deus para isso. Ah, porque, sabe, você tem que ser servo aqui, você tem que ser usado na minha igreja, porque Deus mandou você fazer isso, Deus mandou você fazer aquilo, Deus mandou você fazer aquilo outro, e ele acaba se envolvendo. E ele não acaba nem olhando para si próprio, que ele está se prejudicando. Não somente na questão igreja, mas na questão trabalho, na questão família, em todos os lugares. Ele acaba sendo uma pessoa que acaba sendo usado. Ele, quando vai ver, ele está sendo usado. E está sendo usado. E ele, não, mas eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que fazer o meu melhor, que eu tenho que fazer o meu melhor. Ele acaba nisso, se desgastando, até colocando a sua saúde em perigo. Porque tanto que ele quer fazer o melhor. Não, se eu tô numa empresa, eu vou fazer o meu melhor. Ele faz o melhor dele. É o melancólico, é aquela pessoa que faz hora extra, que se é preciso, fica mais tarde, porque o chefe pediu, o chefe mandou. Se é na igreja, o pastor, não, você tem que fazer isso, você tem que ir ali, tem que acolá, tem que ir fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que lá. E ele acaba indo, porque, não, eu tô servindo a Deus, então eu tenho que fazer o que o pastor tá mandando. E às vezes tem muitos homens que se falam que são homens de Deus, mas se aproveitam dessas pessoas que têm esse temperamento, que vê que é uma pessoa muito prestativa. Então, o melancólico tem essa parte de ser muito prestativo e acaba sendo muito usado. E ele acaba nem olhando para a sua própria saúde, para se preservar um pouco. Peraí, se eu der muito meu sangue aqui, ou na minha empresa, ou se eu der muito sangue aqui na igreja, as pessoas, ou em outros setores, onde for, se eu der muito meu sangue, as pessoas vão se aproveitar de mim. E ele não acaba se cuidando, ele acaba não se autopreservando, e acaba se doando demais, e acaba se prejudicando a ele e às vezes a família dele ao redor. Os filhos, a esposa, porque ele se dedica muito, né? Ele acaba se dedicando tanto aonde ele está, na empresa, na igreja, querendo ser tudo corretinho, certinho, que ele acaba prejudicando a família, acaba prejudicando os filhos, acaba prejudicando tudo ao redor, porque ele quer fazer tudo correto e acaba não fazendo o que é prioritário. É as pessoas que estão ao seu redor, é os filhos, é a família, é a esposa, é o marido. Se a esposa é melancólica, ela prejudica o marido, porque ela é toda certinha, corretinha demais. Eu vou colocar agora também no termo da mulher agora. A mulher que é melancólica, ela quer a casa um brinco, quer a casa impecável, quer a casa toda linda. Não pode ter uma ranhura na parede, não pode ter nada. Tudo tem que estar no lugar perfeitinho, limpinho e arrumadinho. E aí começam os conflitos com os filhos que não têm o temperamento dela, com o marido que não tem o temperamento dela. Então ela se torna uma pessoa chata, uma pessoa que não é, uma pessoa que não dá para conviver direito, porque ela é muito certinha, corretinha em tudo. E ela quer que tem que ser do jeito dela, porque ela quer que seja daquela forma. Então, às vezes, ela não pensa, peraí, tem pessoas que convivem comigo de outros temperamentos. Então, eu tenho que ter amor, tenho que ter paciência, tenho que saber falar, pedir a cooperação, pedir ajuda. Fala assim, olha, não ficaria melhor se você fizesse dessa forma? A casa toda arrumadinha não é uma coisa gostosa de conviver, não é uma coisa gostosa de estar numa casa toda arrumadinha. Se você tem o teu guarda-roupa todo arrumado, você acha as coisas com facilidade. Então, a pessoa que se coloca nas mãos de Deus e quer que Deus transforme o seu temperamento, ela tem que pedir para que ela tenha graça e que ela seja compreensiva com aquelas pessoas que não são perfeccionistas e que não sabem fazer as coisas como ela faz. Tudo corretinho, tudo certinho, tudo direitinho, o tempo todo. E fala assim, peraí, uma baguncinha também pode acontecer. A casa ficar um pouquinho desarrumada pode acontecer um dia da semana. Por que não? Né? Então, realmente, quando a pessoa melancólica se coloca nas mãos do Senhor, ela tem o temperamento dela transformado de Deus e começa a abençoar todos ao redor, como foi o caso de Moisés. Vamos lá.
Aí explicando, né, um pouco sobre esse temperamento. Uma atitude de aparentemente sacrifício, mas que se reverte em proveito próprio, o meio de elevar a autoestima através do auto-rebaixamento para se sentir bem, para amenizar o complexo de culpa. Porém, a vida de Moisés é uma prova de um homem que sai perdendo quando dá a sua vida a Deus. Então, o que aconteceu aqui com Moisés? Né? Vamos explicar aqui. Ele serviu muito, muito a Deus. Mas ele, por querer tudo correto, tudo certinho o tempo todo, Deus falou assim, não bate na rocha, Moisés. Ele foi lá, pum, bateu. Era para falar a rocha. Ele perdeu a bênção. Então, ele queria tudo correto, muito certinho. E ele não suportava a murmuração daquele povo. Ele ficava, esse povo não para de murmurar, de reclamar. Ai, que povo! Enquanto o povo estava sofrendo. E tem pessoas que sofrem de outras maneiras. Eu consigo suportar. É algo, por exemplo, vai. Eu com meu temperamento, consigo suportar uma casa desarrumada de vez em quando. Mas o temperamento melancólico, não. Eu consigo suportar se eu não consigo fazer aquelas coisas daquela forma. Que aquilo não sai do jeito que eu queria. Ah, não sai do jeito que eu queria, mas tudo bem. A gente tenta outro dia. Mas o melancólico, não. Se não sai daquele jeito, ele já fica frustrado. Ele acaba ficando com muita raiva daquilo que não aconteceu do jeito que ele queria. Então, ele acabou perdendo. Então, Moisés, ele acabou também perdendo até a família dele. Porque ele, aquele temperamento melancólico que ele tinha, de querer tudo correto, tudo certo, e fazer tudo de acordo com o que ele achava que tinha que ser feito, a família dele é pouco mencionada nas escrituras. Cadê os filhos de Moisés? Cadê a esposa de Moisés? Né? Na novela da Record, a gente viu mencionando bastante, mas nas escrituras não menciona. Então, os filhos e a esposa acabaram ficando de lado. Ele conduziu aquele povo todo, e porque ele se irou, ele não entrou na Terra Prometida. Se ele tivesse com a esposa ali ao lado dele o tempo todo, talvez a esposa, né, ficasse assim, peraí, Moisés, calma, porque há um equilíbrio no casal, né? Peraí, vai devagar. Eu vou orar pela tua vida para que você tenha mais paciência com esse povo. Ele talvez não tenha se irado, e talvez não tenha batido na rocha e tinha entrado na Terra Prometida. Então, a gente tem que pedir para Deus nos ajudar a aceitar as pessoas ao nosso redor como elas são e pedir graça de Deus. Gente, não peça paciência. Se você for ver na Bíblia, paciência traz tribulação. Peça graça de Deus. E na próxima aula, eu vou estar falando mais sobre esse personagem lindo, maravilhoso, que é Moisés. E como o temperamento dele foi afetado de diversas formas, tanto para abençoar, como também acabou dando várias coisas, como complexo de inferioridade e outras coisas mais. Então você vai ver na próxima aula mais sobre Moisés e esse personagem tão usado de maneira tão poderosa por Deus. Amém? Eu vou pedir para o meu marido, pastor João, estar aqui encerrando essa parte dessa aula conosco. E se você não se inscreveu, Carol, eu acho que a Carol ainda não se inscreveu no curso, para fazer esse curso completo. Ele agora é online, ele não é apenas presencial, ele vai continuar sendo online mesmo a Covid não, mesmo que toda essa quarentena acabe, as igrejas voltem a funcionar, e o local que a gente está dando aula, que é lá na Caneleira, em Santos, volte a funcionar, a igreja Portas Abertas, volte a funcionar, a gente vai continuar dando ele online, para quem mora longe, para quem trabalha, às segundas-feiras à noite, não pode assistir. Então, a gente vai estar dando esse curso online, né, mãe? Boa noite a todos. Boa noite. Ó, meu amado aqui da minha vida. Então, se você não se inscreveu, se inscreva, Carol. Se inscreva também. Eu vi também a Carmen, que esteve conosco no curso de hoje. A irmã Dulcineia. Se inscreva e faça o curso completo, porque nós tivemos aulas em fevereiro, aulas em março que foram gravadas.
que é um início e aqui a gente já está no meinho e vai ter uma continuação. E eu sei que Deus vai abençoar grandemente a sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós estamos estudando então o temperamento melancólico, né? Que é um temperamento tão abençoado. O nome não é bom, mas é um temperamento muito abençoado. São pessoas sensíveis, são pessoas que gostam de arte, gostam de uma boa leitura, de uma boa música, né? São pessoas que querem fazer o seu melhor quando faz uma comida, uma receita nova. Ele faz uma comida, oh gente, Do que é de temperamento, babá. né? Do temperamento. E também quando arruma a própria casa, quando arruma as suas gavetas, você vê que é um temperamento bastante detalhista, rico, né? E glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Quando estudamos os temperamentos, a gente se identifica com vários deles. Os dois temperamentos fortes que eu tenho é o colérico e o melancólico, né? E como Deus tem nos ajudado na questão dos defeitos do temperamento, né? Eu tenho certeza que no final dessa matéria dos temperamentos controlados, você vai identificar o seu temperamento, vai entender o plano de Deus de ter concedido a mim e a você os temperamentos que temos, para a glória do nome dele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essas ministrações. Obrigada, Senhor. Da história da igreja, Obrigada, também, Senhor Senhor. Deus, dos temperamentos controlados pelo Espírito Santo. Amém, Jesus. Senhor, tudo que aprendemos a respeito do passado Amém. e daquilo que deveria ser a igreja e com relação ao nosso temperamento, que o Senhor nos abençoe, nos ajude na caminhada até chegarmos ao reino de Deus. Amém, Jesus. Abençoa a todos que têm participado, assistindo essas aulas, estudando conosco, Amém. que possam ser grandemente abençoados. No nome de Jesus oramos, amém. Que Deus abençoe. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp. O número é 13 974 15 7782. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a Consolação. que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja sempre conosco. É um temperamento diferente do meu, né? Deus abençoe. Deus abençoe a paz, amados. Amadas no meu coração.